Iniciamos então a terceira e última etapa, parte, esfera, eu gosto da palavra esfera, de conhecimento. Porque para nós o conhecimento é trino. E o ser humano, infelizmente, 95% é uma avaliação minha, espero que ela seja uma invocação do Espírito Santo, mas 95% das pessoas não levam uma vida espiritual. E elas, nós não temos, eu também não tenho. Eu estou estudando para ter cada vez mais o Espírito Santo, para me encher do Espírito Santo. E o meu conhecimento trino, o conhecimento que vem do Espírito, completar cada vez mais o meu ser. Então, essa terceira esfera, ela contém a gestão, a visão integral e contém a temática. Eu sou engenheiro civil e geotécnico. Pode ter outros temas aqui, mas no caso da nossa academia, é para esse tema. Empreendedorismo geotécnico, pode ser empreendedorismo de qualquer outra coisa. Depois tem então, a holística, visão de gestão, que o modelo pode se encaixar para qualquer um. Por quê? Porque ele é vislumbrado através da palavra e através do Espírito Santo, e a gente vai corrigindo, é um processo de crescimento constante. E a terceira esfera, ela também aumenta. Por que que aumenta? Porque cada um de nós pode se encher mais e mais do Espírito Santo. E aí que forma o conhecimento trino. O maior conhecimento vem do Espírito Santo, é lógico, infinitamente maior. Né? Porque, na verdade, o Espírito Santo está nos forjando a imagem e semelhança de Cristo. E Cristo é Deus Filho. Né? E que vive com o Pai e com o Espírito Santo numa trindade que a gente não tem conhecimento. Mas, enfim, vamos ver o que nós temos para hoje aqui, para apresentar para vocês como estudo da vida espiritual. O tema é Apostasia dos Últimos Dias, com o preletor Luiz Fontes, canal Só Palavra. Vamos ouvir. E quando você estuda este assunto no ministério de Cristo, você vai ver que em duas ocasiões ele vai fazer referência ao Espírito Santo como promessa do Pai e também como uma promessa dele. Se você ler Mateus, permita-me corrigir, Lucas capítulo 24. Se você quiser abrir, por favor, deixe-me colocar esse texto. Veja que os nossos estudos estão baseados em preletores que a gente já acompanha há 10, 15 anos. Eles não têm denominação religiosa. Eles falam muito contra a religião, como Jesus Cristo fazia, e não pedem dinheiro. Nós aqui também estamos na mesma linha. Não tendo, quando eu falo com alguém, a pessoa fala, qual que é a sua religião? Eu não tenho religião. Eu não sou religioso. Mas sou temente a Deus. Sou filho de Deus. Sou espiritual. Por isso que eu falo, não é religião, é espiritual. Né? E eles citam os versículos da Bíblia e falam daquilo. Eles não falam na cabeça dele. Não é o eu que está falando. E se não é o eu que está falando, quem está falando? É o Espírito Santo. É Jesus Cristo. É a Trindade. E ele, estou estudando hoje a história que o Espírito Santo nos traz a intuição, a comunhão, né, e a consciência verdadeira. Então, quem não tem o Espírito Santo não tem consciência verdadeira do que faz. E Jesus Cristo, na cruz, diz: Pai, eles não sabem o que fazem. Isso vale para mim, vale para vocês, vale para todos nós. Nós não sabemos o que fazemos. E como que nós começamos a saber o que fazer? À medida que a gente nasce de novo, à medida que a gente morre para as coisas do mundo, como Jesus Cristo morreu naquela cruz, à medida que a gente ressuscita
com Cristo, que tem o Espírito Santo, que ele nos guia, e aí o nosso relacionamento com Cristo vai com o Espírito Santo vai melhorando a cada dia. Por isso que tem que estudar. A primeira coisa que eu faço é, em jejum ainda, vim aqui estudar com vocês. Né? E fica gravado no nosso canal do YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, que é o endereço do YouTube da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica. Vamos escutar. De maneira bem enfática para vocês. Lucas capítulo 24. Veja no versículo 49. Está assim: eis que eu enviarei sobre vós a promessa de meu Pai. Lucas 24, 49. Mas permanecei-vos na cidade até que sejais revestidos de poder do alto. Este episódio aqui ocorre. Olha, ele está falando o que está escrito na Bíblia. Espera ver o poder do alto. Isso é Pentecostes. O que é o poder do alto? É o poder que você, eu e qualquer um pode ter. Que é o conhecimento trino. Além do conhecimento que a gente adquire na escola, que a gente pode estudar no livro, no Google, a experiência de praticar aquele conhecimento, é o segundo conhecimento, teoria, prática, vamos dizer assim, teoria de conhecer o que um outro homem conheceu e dispôs para nós socialmente. Está nas escolas, pós-graduação. Né? O outro é a experiência de fazer a coisa. Diferente. E o terceiro é aquele do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, quem não nasceu de novo, não tem conhecimento trino. Só tem os outros dois. Por isso que tudo que fala é curso, fala teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Ninguém fala de espiritual. Porque o mundo jaz no maligno. E o maligno não quer que fale de espiritual. Veja, não estou falando de espiritismo, nem espiritualidade. Eu estou falando de espiritual. É o Espírito de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas deixe-me mostrar outro ponto para vocês. Agora vem aqui comigo em João, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Está assim: ao entardecer daquele mesmo dia, no primeiro da semana, estando as portas fechadas, o lugar onde os discípulos estavam reunidos, por medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou as mãos e o lado. E os discípulos, vendo o Senhor, regozijaram-se. Então Jesus disse-lhes outra vez: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E tendo dito isto, soprou. Preste atenção nessa palavra, soprou. Presta atenção nessa palavra, soprou. Eu errei há pouco quando eu falei Pentecostes. Esse evento é antes de Pentecostes. Quando depois de ressuscitar, Cristo se aparece para os discípulos que estavam presos com medo. Presos não, estavam escondidos, né, com medo daqueles que mataram Jesus Cristo. Estavam com medo. Veja, eles passaram 3 anos e 3 meses com Cristo, 24 horas. Aprenderam pra caramba. Mas na hora do vamos ver, estavam com medo. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. E nesse momento, quando fala soprou, esse sopro é o Espírito Santo para estes discípulos só. E fala para eles esperarem o Pentecostes. Fica bem. Está escrito. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Irmãos, irmãs, estes textos aqui, eles são uma resposta àquilo que o nosso Senhor disse aqui no Evangelho de João,
No capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ok? Como podemos fazer uma conexão desses textos de João capítulo 14, os versículos 16 e 17? Aqui está a conexão. Então deixe-me agora citar um outro texto. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, Aí, ó. estavam todos reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu todas a casa. Espírito E Santo. todos foram revestidos de poder. Quando você toma essas 4 passagens, permita-me configurá-las. Lucas capítulo 24, versículo 49, com Atos capítulo 2, versículo 1. João capítulo 14, versículos 16 e 17, com João capítulo 20, a partir do versículo 19. Se você pegar essas 4 passagens, você vai ter um dos pontos mais gloriosos da doutrina, no sentido prático, da vida da igreja primitiva. Espírito de vida, espírito de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49, com Atos capítulo 2, versículo 1, vai nos mostrar o espírito de poder. João capítulo 14, versículos 16 e 17, com este episódio de João capítulo 20, a partir do versículo 19, vai nos mostrar espírito de vida. Permita-me construir o argumento com mais propriedade. Veja bem, vamos olhar aqui essa questão espírito de vida, espírito de poder. Permita-me colocar assim, para que eu lhes ajude a ver algo muito interessante. Lembre quando eu disse para vocês, observe essa palavra soprou, aqui no capítulo 20. Volte, por favor, seus olhos sobre esta palavra. Quando ele diz assim, no versículo 22, e tendo dito isso, soprou sobre eles. Essa palavra soprou é uma palavra única em todo o Novo Testamento. Na língua original, a qual foi escrita o Novo Testamento, o grego, essa palavra é infusão. Ela ocorre uma única vez. Olha, eu passei bastante o tempo, porque o tema é maravilhoso, e queria fechar com o seguinte. Vejam o que significa a palavra dinamis. E eu conto para vocês a história, apesar que já contei várias vezes, está gravado por aí, mas não vou contar hoje pelo tempo. Foi o Espírito Santo que deu esse nome. Dinamis é a força do Espírito. E se vocês olharem a tela lá no YouTube, porque está no Instagram não vê, vocês vão ver que tem uma pombinha incandescente que representa o Espírito Santo de um lado e do outro lado a palavra de Deus, a Bíblia. Eu não sou religioso. Vida espiritual. Esse é o objetivo da academia. Vem trabalhar conosco. Vem trabalhar na academia, vem aprender geotecnia, vem divulgar o nosso trabalho. Tem um monte de brasileiro que pode vir fazer geotecnia em cada rua, em cada casa, em cada edificação. A geotecnia está presente em qualquer lugar. E outro, nós estamos falando da base da pirâmide, nós não estamos falando das grandes empresas ou empreendimentos que lá tem geotécnica. Nós estamos falando da base, da rua. Nós estamos falando da favela, nós estamos falando da moradia popular, nós estamos falando da fazenda, da estrada da fazenda, nós estamos falando de qualquer aterro, essas quinzenas, compactação. E não é feito adequadamente, tem um monte de brasileiro que precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Esse é o lance. E trabalhar para a glória de Deus. E nós temos que passar esse conhecimento. Estou responsabilizando vocês. Vem conosco. Tchau, tchau. Até amanhã, às 6 horas da manhã.